Clara Scharf foi militante política desde os 20 anos. Filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, aos 20 anos, onde conheceu Carlos Marighella, seu futuro companheiro de vida e militância. Ao lado dele, viveu na clandestinidade e militou pelo comunismo durante os anos após a Segunda Guerra Mundial e contra a ditadura civil-militar que se instaurou em 1964. Clara e Marighella foram forçados a viver na clandestinidade, usando nomes falsos, sem poder andar livremente nas ruas. Ela foi ativamente caçada pelos órgãos da repressão da ditadura, sendo a segunda mulher a ter seus direitos políticos cassados na história do Brasil. Chegou a ser presa em algumas ocasiões. Integrou a Ação Libertadora Nacional, ALN, fundada em 1967 por Marighella, seu companheiro e militante também, que chegou a ser considerado o inimigo número 1 do regime. O momento mais traumático da vida dela foi o assassinato do seu marido Carlos, em uma emboscada policial em novembro de 1969 por uma ação comandada pelo delegado Sérgio Paranhos. O relacionamento dos dois começou em 1948 e chegou ao fim após 21 anos. Sem condições de permanecer no Brasil, Clara teve que se exilar, vivendo em Cuba por 10 anos, trabalhando como tradutora e com identidade falsa. O seu retorno para o Brasil foi em 1979, com a promulgação da Lei da Anistia. Ela se filiou ao recém-fundado Partido dos Trabalhadores, PT, pelo qual saiu candidata a deputada federal em 1982. Também se integrou à Secretaria de Mulheres do Partido e ao Conselho Nacional do Direito da Mulher. Além disso, também presidiu a Associação Mulheres pela Paz, organização fundada por ela em 2003, com o objetivo de combater a violência contra a mulher e dar visibilidade ao trabalho feminino. Clara Scharf faleceu em novembro de 2025, aos 100 anos. É lembrado como um símbolo de resistência e uma guardiã da história da luta do Brasil contra a opressão. A história de Vera Paiva, marcada pela luta em memória de justiça no Brasil, filha do deputado Rubens Paiva, assassinado na ditadura militar em 1971, influenciado pela resistência de sua mãe, Eunice Paiva, ela transformou o luto familiar em uma atuação política. Por mais de 10 anos, representou a sociedade civil na Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, defendendo a verdade histórica e direito à reparação. Após a extinção da comissão em 2022, tornou-se uma das principais vozes para sua reinstalação. Um avanço simbólico recente foi a restituição da certidão de óbito de seu pai, reconhecendo oficialmente a responsabilidade do Estado pela morte. Além disso, Vera é psicóloga e pesquisadora na área de saúde coletiva e direitos humanos. Sua trajetória mostra que a memória, verdade e justiça são essenciais para fortalecer a democracia e impedir a repetição de violações do passado. Vou contar a história de Rose Nogueira. Ela nasceu em Jacareí e ela foi presa dia 4 de novembro de 1969. Ela trabalhava no Jornal da Folha e atuava também na Ação Nacional Libertadora. No momento da prisão, Rose Nogueira estava com seu marido e seu filho, que tinha apenas 33 dias de vida. O delegado ameaçou entregar o bebê para o ajuizado de menores, só que ela conseguiu convencê-lo a entregar para os seus sogros. Ela conta que no momento da prisão, nesse período que ela foi presa, um guarda abusava dela sexualmente. E ela conta que ela tomava remédio porque o guarda pediu para que ela tomasse devido ao leite que ela tinha, para cortar esse leite, porque ele sentia repulsa no momento do ato. Ela conta também que nos momentos de visita, o seu filho era levado até ela e os guardas informavam para ela que ele ia ser queimado, que ele ia ser destruído, que ele ia ser morto. Então ameaçava a vida do seu filho para ela. Ela conta que foi transferida às vésperas de Natal para o presídio Tiradentes. Ela dividiu a cela com mais de 50 mulheres e depois de 9 meses ela foi libertada, só que ainda era monitorada. Após ser libertada, ela retomou as suas atividades. E desde 2000, ela vem participando do grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo. E com a Comissão Nacional da Verdade, ela contribui com as investigações. Eu vou contar a história de Dulce Pandolfi, uma jovem pernambucana, filha de professor universitário, que participou da militância de esquerda durante a ditadura militar. Ela era membro da ALN, Ação Libertadora Nacional. Ela se formou em Ciências Sociais na UFPE e posteriormente em História na UF. Além disso, ela tem várias contribuições na FGV
sobre essas questões de ditadura, documentação e estudos de todo esse processo que foi a ditadura militar. Ela foi presa em 1970 no Rio de Janeiro por atividades de oposição ao governo. E ela sofreu torturas físicas e psicológicas durante cerca de 3 meses quando ela ficou detida no DOI-CODE, no Rio de Janeiro. Além disso, segundo ela, seu corpo foi usado para demonstrações para treinar novos militares para praticar tortura. Após 1 ano e 4 meses aproximadamente, ela foi solta e seguiu sua vida buscando justiça pelas pessoas que sofreram tanto com a ditadura militar. Ela concluiu seus estudos, fazendo algumas especializações em direitos humanos e na democracia. Hoje eu vou contar um pouco da história da Flávia Schilling. Ela é uma mulher que se tornou um símbolo de resistência na América do Sul durante a ditadura. Já adolescente, a Flávia, no Uruguai, participou de movimentos estudantis e de militância. Mas, em 72, quando a ditadura ficou mais rígida, ela teve que passar para a clandestinidade. E aí, logo depois, ela foi presa e atirada por um militar no pescoço e sobreviveu. Aos 19 anos, Flávia começou um período de 7 anos na prisão. 5 anos foi no presídio de feminino de Punta Rieles e 2 anos foi levada entre quartéis como refém. Ela sofreu nesses anos isolamento, vigilância constante, castigos físicos e condições precárias. Mas ela disse que encontrou força nas mulheres que estavam presas com ela. Isso formou uma rede de apoio. E isso salvou a vida dela. Desde que voltou para o Brasil, ela se tornou socióloga, professora da USP e pesquisa sobre direitos humanos, educação e memória política. A história da Flávia mostra que resistir não é só um ato heróico, é um processo de medo, coragem e esperança. Ana Britt Miranda foi militante da Ação Libertadora Nacional, organização de resistência ao regime da ditadura militar no Brasil. E ela iniciou a sua militância já na faculdade, na UFRJ, e, com o endurecimento da repressão, envolveu-se em atividades clandestinas. Isso lá em 1970 também, ela foi presa na cidade de São Paulo, após o episódio envolvendo o assalto às lojas Mape, ação atribuída à ALN, o movimento que participava, e, após sua prisão, foi brutalmente torturada. Durante os interrogatórios, testemunhou e relatou práticas extremas de tortura, inclusive métodos cruéis como relatos de uso de animais. Em seu depoimento, relatou que um jacaré era colocado sobre presos como forma de intimidação. E também o papel dela na memória e justiça histórica é como, depois que voltou à liberdade, Ana se tornou uma voz ativa na preservação da memória e da repressão. Participou ativamente do grupo Tortura Nunca Mais, lá no Rio de Janeiro, e integrou a coletiva Rio de Janeiro Memória, Verdade e Justiça. Ela frequentemente dá depoimentos, participa de atos públicos e dedica-se a lutar pela reparação, justiça e pela lembrança das vítimas da ditadura.